Shalom Uvracha, meus amados. Hoje vamos falar da nona paraxá de Gênesis, que é a paraxá Vayeshev, que é do 37 ao 40 de Gênesis, meus amados. Estou aqui tendo a honra e o privilégio de estar com meu amado pai, Arav Yehuda Tzadik, um gigante da Torá. Vai falar um pouquinho dessa grandiosa paraxá, meus amados. Então, Vayeshev sempre sai na semana do Hanukkah, o funeral, ou no início. Então, a palavra Vayeshev é muito bom. Vayeshev é Yaakov. Yaakov sentou, ele descansou, ele já estava cansado de trabalhar e ficou velho. Então, ele se aposentou no Eretz Kenan, quer dizer, no Eretz Israel. Então, a última paraxá, Vaishlach, tinha lá muita gente severa, que malvados, que são filhos de Esav, e eles fizeram muito problema. Diz, virtude, se um cachorro vai atrás da gente, é bom sentar. Uma vez que você senta, você mostra que você não tem medo, ele te deixa em paz. E justamente assim foi. O Esav, ele quis acabar com o pavor do Esav, ele se sentou e foi estudar a Torá. Então a Torá começa, Eile Toldot Yaakov. Quem são os filhos de Yaakov? Ele começa com Yosef. Então começa, Yosef tinha 17 anos, ele estava pastando o rebanho junto com os irmãos deles. E ele era amigo, muito amigo, falava mais com os concubinas filhos dos concubinas do pai dele, que são da Bila e da Zilpa, filho. E Yosef, ele tinha religiosidade, então ele trouxe Lashon Hara para os pais, falando que eles comem taref, não comem kasher, eles têm besdem próprio, eles não ligam com ninguém. E o pai investigava se é ou não é, por isso que odiava Yosef. Eles odiaram ele muito. Mas Israel, que é Yaakov, ele amava muito Yosef, que Yosef era dos mais jovens, caçulas. Ele é caçula antes do Benjamim. E então ele fez para ele uma camisa, uma bela camisa, que foi feita de seda pura. Então os irmãos perceberam que o pai dele ama José mais do que eles, então eles estavam muito com ciúmes e odiaram ele e não podia fazer shalom. Imagina, chegando a um nível que não dá para falar shalom. Então essa não é irmandade, né? Isso aqui é coisa fajuta. Então Yosef começou com os sonhos dele, mas os sonhos de Yosef era muito sagrado, porque tudo foi realizado. Então José começou com o Halom, que ele plantava trigo e amarrava os trigo com pacotes, tinha 12 pacotes, e o pacote dele, que é maior, e todos eles se ajoelharam para o pacote do José. Então, eles não gostaram dessa aqui, e eles falaram, você ainda quer ser nosso rei? E você quer dominar a gente? Não, não vai acontecer isso não. Então, ainda odiaram ele mais. Aí ele chegou ao próximo dia, ele viu que não aceitaram ele, ele deu outro sonho. E qual foi outro sonho? Que a lua e o sol, e entre 11 estrelas, estão ajoelhando para ele. Ele contou para o pai dele e para os irmãos, e o pai falou, olha, esse é sonho bonito, mas não precisa participar, teus irmãos, eles são ciumentos, você sabe que eles são gente bravo. Aí o pai falou, o que você precisa contar para eles? Isso que eu e tua mãe e teus irmãos vão ajoelhar para você? O que você quer desses sonhos? E então diz o Pasuk
que os irmãos tinham muitos ciúmes, mas o pai era muito esperto, tinha emuná em Yosef, ele sabia que ele é grande tzadik, ele aguardava resultado. Então, a Passu continua. Aí os irmãos foram pastar o rebanho e as ovelhas, todo para a cidade de Shem. Aí Jacó falou para filho dele, Yosef, vai lá ver o que eles fazem, como que eles estão, afinal eles são irmãos. Mas isso foi uma coisa errada. Então Israel falou, vou te mandar, pega para eles algumas presentes e marmitas e comida, e vai ver como eles estão, aí você me vai falar aonde se vê ele. Então ele estava morando no Hebron e ele chegou para Shem. Aí a pessoa encontrou com José, ele viu que ele não acha os irmãos, ele falou para eles, você sabe aonde que estão meus irmãos? Aonde que eles estão pastando? Então essa pessoa falou que eu vi ele viajando por um lugarzinho aqui que chama Dotam. Então ele foi atrás dele em Dotam, ele achou eles no Dotam. Então eles viram ele de longe, olha, este homem dos sonhos está chegando. Eles tinham um plano para matar ele na hora. Mas parece que Reuven é maior. O primogênito falou para eles, não pode fazer isso não. Então ele falou, vamos esperar, ver o que ele conta. Aí ele falou, não, tem que matar ele e jogar ele num dessas cavernas aqui e vamos falar que um lobo ou um leão que matou ele, nós não fomos não. Aí Reuven falou, não pode fazer isso, isso não é adequado para filhos de Jacó, nós não faz isso não. Então ele falou, ele é tzadik igual todo mundo, não pode mexer com ele não. Ele jogou ele no caverna para tirar ele depois para entregar por pai. Então, quando ele chegou, Yosef mais perto, tiraram a primeira coisa, a camisa especial que ele teve. E jogaram ele lá no caverna e ele foi pastar as coisas e fizeram uma festa, comeram, e depois Yehuda falou, não, eu não vou deixar. Yehuda também, Yehuda com Reuven foram instrumental para não poder matar José. Aí Yehuda deu uma sugestão, aqui estão passando muito Ismaelim, vamos vender ele para eles e ele vai tirar ele de vez, nós vamos ver ele, não? E essa camisa que teve, vamos mergulhar com sangue e falar que um leão comeu ele. Então, os egípcios que compraram ele, Ismaelim, trouxeram ele para o Egito. Quando Reuven voltou para a caverna para tirar Yosef, não estava mais. E ele estava muito triste, porque o primogênito tem que dar conta aonde que for e aonde que eu vou. Então, eles pegaram essa camisa e trouxeram para o pai e eles falaram, isso que nós achamos. E o pai estava muito triste e rasgou todas as roupas dele e ele estava muito triste e pela tristeza da Torá tem que se sentar 7 dias. Mas o Jacó amava ele tanto, ele sentou um ano inteiro. E eles, toda a família vieram para dar condolências por Jacó. Ele falou, olha, não vou pegar condolências, eu vou morrer junto com meu filho. E as pessoas trouxeram ele para Mitzrayim, venderam ele para Potifar. Potifar era homem dos prisioneiros. Então, depois a Torá conta uma história que Yehuda tinha um filho chamava Hira. Então, Hira se casou com a filha de Shua e ela tinha um filho que chamava Er e Onan. O Er e Onan eram malvados, eram para casar. Existe
uma lei, se o irmão morre sem filhos, eles têm que casar com a viúva para ter filho e Continuar o legado. isto. Então eles não queriam casar e Hashem mandou ele morrer também. Quer dizer, Onan. Então, e Yehuda viu Tamar. Tamar era Cunhada. cunhada é a filha. Nem Schwieger e sogra. Ja. A Cunhada. cunhada dele, Yehuda, um dia ele foi para a rua porque ele já não teve mais mulher. Então ele pegou mais a Tamar e ele não reconheceu ela e deu para ele um bode e também uma estampa. E carimbo dela. Então, um dia chegaram testemunhas falando que a Tamar engravidou e não sabe de quem. Aí Yuda falou, não pode fazer isso, ela tem que esperar os irmãos. Mas já que ela engravidou, ficou grande, e perguntaram a ela o que é isso. Ela falou, ela não quis falar o nome de Yuda, que ele engravidou ela, então ela mostrou o carimbo e o bode. Ela falou, de quem que é isso aqui? Eu sou grávido dele. Aí Yuda falou, ela tem razão, Deus me salvou para não culpar uma pessoa boa. Então, ela teve filhos gêmeos e foi limpo esse assunto e Yehuda estava muito contente e ele deu o nome dos gêmeos que nasceram. Um é Peretz, Peretz quer dizer vai pela frente, e depois tinha um irmão que Zarach. Zarach quer dizer ele está brilhando como luz. Então, vamos voltar para o assunto do Yosef. Yosef veio para Egito e o ministro dos presos comprou ele e ele estava tomando conta para todos os presos. E deixou ele na casa dele e está escrito tudo que José faz, Hashem Matzliach. Matzliach é coisa severa que dá sucesso em tudo. Então, Yosef tinha muito charme para todo mundo e ele fez o trabalho dele muito bem. Então, um dia que ele estava lá na casa dele, todo mundo adoraram ele porque Yosef era muito bonito, muito charmoso. Então, depois disso aqui, quando ele estava sozinho em casa, a mulher de Potifar, quer dizer, a ministra gostava muito de José e pediu ele para fazer um pecado. Mas José era tzadik, ele falou para ela, olha, teu marido me confia tudo e você é a única coisa que eu não posso mexer. E por que você quer que eu fique com pecado contra o Eterno? Então, todo dia José estava conversando ela e ela estava com outra história. E Chavecando ela. então, quando ela chegou em casa um dia, ela pegou ele com força e deixou a roupa com ela, quer dizer, a manta dele. Então, ela pediu ele, por favor, vem, ele não quis, e deixou a roupa com ele, e quando o marido dela veio, falou, tinha um hebreu aqui que me quis ter um assunto comigo, mas não deixei, tá vendo? Eu sou muito fiel, e o Potifar, o ministro, pôs ele na cadeia. Então, quando ele estava na cadeia, tinha lá dois culpadores, um é carregador do vinho e um é da padaria do rei. E eles perguntaram a José, você sabe nosso sonho? Nós sonhamos essa noite que o Paró vai ter festa e vamos carregar para ele outra coisa, a coisa da padaria e coisa do vinho.
Então José falou para ele, ó, cara de vinho, você vai ser salvo e você vai continuar seu trabalho. E o cara da padaria não vai não e vai ser pendurado no árvore. E porque, então Rashi diz que quem trabalhava com vinho para o rei, ele não está culpado se caiu uma pulga dentro, ele não pode enxergar tudo. Então ele foi perdoado. Mas o outro, padaria, ele tem que peneirar toda a farinha para não fazer problema. Então, justamente passou uma semana e justamente realizou esse sonho como José resolveu. Então, terça-feira tinha parabéns do Paró e ele fez uma festa e justamente foi esse veredito que o José falou. E o cara do vinho voltou para o serviço dele e o padeiro da padaria foi pendurado. Então, diz o Passu, começa... Enforcado. Enforcado, é. Então, diz aqui a Passuk que o Sara Mashkim, que era do vinho, falou para o José, eu vou te lembrar e eu vou falar para o rei que você é boa gente, que afinal foi isso. Ele falou para ele, ninguém resolve sonhos como José. E finalmente José chegou lá quando Paró tinha um sonho e ele resolveu a coisa dele. Depois ele pôs o José como Governador. o governador do todo o Egito, e ele ficou rico e ele estava instrumental no saída do Egito. Ok? Logo em seguida nós vamos contar isso aí. Um grande abraço, meus amados, e um cordial shalom. Obrigado por serem bons alunos obedientes. Shalom, shalom, meus amados.